Fala, Fogão! Depois de um longo período sem falar com a imprensa, Gatito Fernandes resolveu conceder uma entrevista para o GE para poder explicar, se pronunciar sobre a lesão, essa recuperação do edema ósseo no joelho e também sobre uma possível permanência ou não no Botafogo em caso de queda para a Série B. Já já vou comentar isso em detalhes para vocês. Outro ponto que eu quero destacar é que, segundo o site SofaScore, um site de estatísticas, o Botafogo é o 6º time que mais cria chances de gol no Campeonato Brasileiro, o que naturalmente coloca aquela pulga atrás da orelha. Como é que pode um time que cria tantas oportunidades assim ser o vice-lanterna da competição? A gente explica isso pela ineficiência ofensiva. E também porque o Botafogo é o 2º pior time no quesito chances de gols concedidas para os adversários. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para que a gente possa alcançar a marca de 5.000 inscritos aqui no canal. Se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar para vocês nesse vídeo é justamente essa situação do Botafogo em relação às chances criadas no Campeonato Brasileiro. É o 6º time ao lado do Palmeiras que mais chances de gol criou na competição. O que naturalmente leva a gente a se questionar: como é que pode um time que cria tanto não conseguir fazer os gols? Isso obviamente é explicado pela falta de capricho na conclusão das jogadas. Quantos e quantos jogos aí no Campeonato Brasileiro a gente não viu o Botafogo criar, chegar ali perto da área do adversário, ter chance de fazer o gol e desperdiçar a oportunidade? Esse último jogo contra o Atlético Paranaense foi só mais um exemplo. Por isso que no pós-jogo, inclusive, eu falei de ser mais do mesmo. Porque o Botafogo criou, chegou lá na área do adversário, teve a possibilidade de fazer o gol, porém desperdiçou as oportunidades. E lá atrás, bastou cruzar para a nossa defesa entregar. Foram vários os jogos que isso aconteceu na competição. Vários mesmo. Todo botafoguense sabe disso. Não à toa, quando a gente fala aqui de chances criadas e chances concedidas, o Botafogo é o 2º pior time no Campeonato Brasileiro em relação a conceder chances para os adversários. São 62 chances concedidas ao longo de toda a competição, o que explica obviamente por que o Botafogo hoje tem 41 gols sofridos no Campeonato Brasileiro. Fica aqui o destaque, porém, que até a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, a defesa do Botafogo não era a peneira que é hoje. Até a 15ª rodada, a nossa média de gols sofridos ali era de 1 gol por partida, o que é uma média aceitável. Da 16ª rodada em diante, aí realmente virou uma grande peneira e a defesa do Botafogo começou a sempre falhar, uma falha atrás da outra, levando o nosso número de gols sofridos a aumentar consideravelmente. Já lá na frente, quando a gente fala nessas chances criadas, se o Botafogo não souber aproveitar aquilo que cria, obviamente a gente não tem qualquer possibilidade de vencer as partidas. Não dá pra gente ficar repetindo os mesmos erros, jogo após jogo, que é o que o Botafogo fez até aqui. Essa estatística é bem interessante, porque se você tivesse ali um time que, ok, concede muitas oportunidades para os adversários, mas aproveita aquelas chances que cria, certamente o Botafogo não estaria na zona do rebaixamento. A gente poderia ter sim uma defesa muito vazada, mas o ataque estaria funcionando, o que obviamente em algumas partidas faria o Botafogo conquistar os 3 pontos. Se o ataque não funciona, não dá, não tem jeito. Quem não faz gol não vence, essa é a lógica do futebol. Então o Botafogo precisa começar a caprichar mais na finalização, na conclusão das jogadas. E obviamente estancar essa sangria na defesa. Se a gente conseguir um pouquinho mais de equilíbrio, pode ter certeza que a situação do Botafogo no Campeonato Brasileiro vai melhorar. Se vai escapar ou não do Z4 é outra história. Mas nesse momento, sendo muito sincero, a minha maior preocupação é o Botafogo voltar a vencer no Campeonato Brasileiro e emplacar, quem sabe, uma sequência de bons resultados. Outro ponto que eu quero destacar aqui nesse vídeo é justamente essa entrevista concedida pelo Gatito Fernandes, que fez questão de frisar que incomoda muito a ele essa questão de nas redes sociais terem pessoas, torcedores naturalmente, falando que ele não está se dedicando para voltar a vestir a camisa do Botafogo. Ele disse que tem se dedicado bastante, que incomoda muito, revolta muito a ele próprio essa questão dele não estar conseguindo jogar para poder ajudar o time nesse momento, e ao mesmo tempo ele deixa bem claro que ele tem metas pessoais também, que ele quer ser o estrangeiro com o maior número de partidas no Botafogo, e que se ele não entrar em campo, com toda certeza ele não vai conseguir conquistar esse recorde, pessoalmente falando. Ele também destacou que a lesão foi mais grave do que eles estavam imaginando e que o tratamento vem sendo feito, ele tem se dedicado bastante, toda a comissão técnica ali envolvida nessa recuperação tem se dedicado bastante
E ele obviamente quer voltar a vestir a camisa do Botafogo. Porém, ao que tudo indica, o Gatito Fernandes não deve mais atuar pelo Botafogo nesse Campeonato Brasileiro. O que nos leva a fazer aquela pergunta: será que o Botafogo caindo para a Série B, o Gatito vai continuar vestindo a nossa camisa? Vai continuar no Botafogo? Lembrando que ele tem contrato até o fim de 2021. Então, pelo menos em tese, ele continuaria até o fim do ano. Isso, obviamente, é pura teoria, porque afinal de contas, como o próprio goleiro disse, é uma questão de mercado. A permanência dele ou não no Botafogo nada tem a ver com a queda para a segunda divisão, se ela realmente se confirmar, o que naturalmente está se encaminhando para isso. Ele disse que é uma questão de mercado. Se surgir uma proposta interessante para o Botafogo e também para ele, aí obviamente existe uma conversa. As conversas vão acontecer. E o próprio goleiro deixou isso bem claro. Agora, segundo palavras do próprio Gatito, vestir a camisa do Botafogo, que é um gigante do futebol brasileiro, já seria o suficiente para qualquer jogador ficar bastante satisfeito. Só que naturalmente a gente sabe bem, no futebol as coisas mudam muito rápido. Hoje você dá uma entrevista falando uma coisa, daqui a pouco surge uma proposta interessante, você tá aberto à negociação, tá aberto a conversar e você sai do Botafogo. Claro que uma eventual queda para a segunda divisão, considerando a queda de arrecadação do Botafogo, que é estimada em quase 100 milhões de reais, pode pesar para essa permanência ou não do Gatito no Botafogo, já que o Gatito tem maior salário desse elenco. Na época do Jefferson, quando a gente caiu para a segunda divisão em 2014, a gente manteve a cota de TV de Série A mesmo disputando a Série B, o que obviamente facilitou essa manutenção do Jefferson. Caso o Botafogo não tivesse arrecadação suficiente, era bem provável que o Botafogo, não o Jefferson, o Botafogo tivesse que simplesmente chegar pro goleiro e falar: olha, não temos como pagar o seu salário. E aí o Jefferson provavelmente sairia, não por vontade própria, que a vontade do Jefferson era permanecer. Mas o Botafogo também teve essa possibilidade de manter o goleiro por conta da arrecadação, que continuou no mesmo nível de 2014, o que logicamente possibilitou você manter um goleiro recebendo um alto salário, que era o caso do Jefferson, mesmo jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. Dessa vez, se o Botafogo cai para a segunda divisão, essa queda de arrecadação de quase 100 milhões de reais, com toda certeza, vai dificultar a permanência do Gatito, mesmo que eventualmente o goleiro queira permanecer para ajudar o Botafogo na Série B. O Botafogo não vai ter recurso para poder bancar o salário do jogador, que sozinho deve tirar mais de 4 milhões de reais por ano no Botafogo, já que o salário do Gatito é estimado em 400 mil reais hoje. Tá, vou colocar aqui estimado, porque pode ser que varie para mais ou para menos. Então, mais de 4 milhões de reais por ano de salário, com toda certeza o Botafogo gasta com o Gatito. Numa Série B, isso pesa, né? Com toda certeza, porque o Botafogo tem outros gastos, outras despesas. Então, logicamente, quando você pensa num planejamento financeiro numa segunda divisão, isso tem que ser pesado, porque os salários dos jogadores do Botafogo vão ter que ser ali na casa do quê? 50, 60 mil reais. Ainda sobre essa questão de não estar se esforçando, conforme alguns torcedores comentam nas redes sociais, o Gatito fez questão de lembrar que em 2018 e 2019, a situação do Botafogo também era muito difícil. E ele nunca se escondeu, nunca se omitiu de jogar. E que não seria diferente nesse momento. Não faria sentido ser diferente nesse momento, já que em anos anteriores ele estava sempre ali disponível para entrar em campo, jogar pelo Botafogo, vestir a nossa camisa. Claro que nada disso apaga o fato do Gatito Fernandes, conforme eu já comentei aqui no canal em outras oportunidades, ser o grande responsável por essa questão do edema ósseo no joelho ter piorado. Essa lesão só tomou a proporção que tomou porque quando jogou pela seleção paraguaia, o Gatito Fernandes fez a tal da infiltração no joelho, que é uma injeção que você toma para camuflar a dor que você está sentindo e você poder ir para o sacrifício. Era uma rodada simples da eliminatória, não tinha necessidade do Gatito se sacrificar, né, por conta de uma rodada simples da eliminatória. Seria totalmente diferente se fosse o seguinte caso: última rodada da eliminatória, o Paraguai precisa vencer e o Gatito Fernandes vai pro sacrifício. Eu entendo o lado do atleta. Seria um objetivo pessoal levar o Paraguai para a Copa do Mundo, última rodada, é realmente o sacrifício, é agora ou nunca. Agora, como a gente está falando de uma rodada simples, né, no decorrer da eliminatória, vai ter muito jogo ainda pela eliminatória, não haveria essa necessidade, não tinha essa necessidade dele fazer a infiltração, jogar no sacrifício, piorar a lesão e aí não veste a camisa do Botafogo desde setembro e possivelmente não vai mais vestir até o fim desse Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Gatito deixou bem claro, respondendo a essas críticas que vem recebendo, de que ele não está clinicamente recuperado, o que contradiz uma informação do próprio Botafogo, porque há pouco tempo atrás teve uma informação, uma notícia, né, dizendo que o Gatito clinicamente estava recuperado, porém ainda sentia dores. Segundo o goleiro, não é bem assim. Ele não está clinicamente recuperado, pelo menos nas palavras do Gatito.
É aquela velha história, dor é uma coisa, clinicamente recuperada outra. Se a comissão técnica do Botafogo diz que o Gatito está clinicamente recuperado, não significa dizer que ele já está apto para jogar. Se ele estiver sentindo dor na articulação, eu posso ter ali uma articulação que está plena, né? A articulação nos exames está ok, clinicamente está ok. Porém, dor é subjetivo. Eu posso fazer alguns movimentos e ainda sentir alguma dor, alguma restrição. Certos movimentos me incomodam realizar. Isso pode acontecer. Só que como dor é subjetivo, depende de cada um. Cada um sabe o nível de dor que está sentindo. Eu posso sentir uma dor de um jeito e você de outro. E no caso do Gatito é a mesma coisa. Para fechar, o Gatito destacou que acredita nesses jogadores, que acredita que é possível ainda a gente reverter e mesmo que a gente não venha conseguir, que é importante os jogadores terem certeza de que fizeram tudo o que estava ao alcance deles para não deixar o Botafogo cair para a segunda divisão. Outro ponto aqui que também vale destacar é que o Gatito deixou bem claro que já contra o Atlético Paranaense ele esteve junto dos jogadores ali no estádio, justamente para dar um apoio, passar a experiência dele. Ele que já vivenciou momentos complicados no Botafogo, a gente sabe disso, né? 2019 principalmente, o Gatito foi peça fundamental para a gente escapar do rebaixamento em 2019 e infelizmente a gente não está podendo contar com o goleiro nesse momento. Eu sei que existe toda uma revolta do torcedor, da torcida do Botafogo em relação a todo esse caso do Gatito. A gente sabe que o Gatito faz falta, por mais que a gente fique chateado com a situação dele ter feito a infiltração, não joga desde setembro pelo Botafogo, não dá pra negar que o Gatito faz falta sim no time titular do Botafogo. O Cavalieri até fez bons jogos, mas nenhum torcedor do Botafogo sente plena segurança. Eu me arrisco a dizer que nenhum torcedor sente essa plena segurança com o Cavalieri no gol. Então o Gatito é sim importante. A experiência que ele vem tendo no Botafogo já há bastante tempo, já que ele está há alguns anos no Botafogo, é importante, não dá pra gente negar isso. E seria fundamental que ele pudesse fazer esse sacrifício pelo Botafogo e voltar antes do fim do Campeonato Brasileiro. Enquanto não volta, a gente tem que depositar nossas esperanças, nossa confiança no Cavalieri e torcer para que o goleiro realmente possa ir evoluindo a cada partida. Já tiveram jogos que o Cavalieri foi fundamental, evitando inclusive goleadas, por exemplo, contra Corinthians e contra São Paulo, só para falar em jogos mais recentes. E o Cavalieri realmente teve partidas ali que fez a diferença, embora o Botafogo tenha perdido. Não perdeu por conta do Cavalieri, perdeu por conta do conjunto da obra. Mas é isso, Fogão. O que você pensa sobre essas declarações do Gatito, essa situação dele ficar incomodado com as críticas, de que ele não está se esforçando para voltar, de que ele está fazendo corpo mole, digamos assim? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e mais uma vez eu te peço, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa alcançar a marca dos 5.000 inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.